Hoje, muitas pessoas têm uma sensação de vazio, e isso pode ser atribuído a muitos fatores, a fatores sociais, culturais, psicológicos, tecnológicos. Por exemplo, hoje nós temos uma sensação de que muitas vezes as conexões que nós criamos com as pessoas, elas estão mais superficiais. Hoje, ainda mais com isolamento, por mais que a tecnologia de um ponto, de uma forma ou de outra, ela tenha facilitado muito a comunicação, muitas interações modernas hoje elas são muito superficiais. As redes sociais, por exemplo, elas criam muito uma ilusão de conexão, mas muitas vezes essas interações ela precisa de uma profundidade emocional que não temos, que muitas vezes é inexistente. Então, as pessoas elas podem ter, sabe, centenas de amigos, centenas de seguidores online, mas a gente pode entrar em um grupo de WhatsApp, conversar com várias pessoas, conhecer pessoas diferentes. Mas só que é como se alguns poucos laços sociais, é como se eles aumentassem uma sensação às vezes de isolamento. E isso exacerba muito isso nas pessoas. Hoje nós temos também outro ponto que é crucial, um fator definitivo e que ele define bastante essa realidade, é a nossa cultura que está mais individualista. Existe também uma pressão social muito grande da sociedade, a gente ter uma ênfase no sucesso pessoal muito engrandecido. As coisas elas estão mais individuais, estamos mais individualistas. Antigamente muitas pessoas brincavam na rua, por exemplo, enquanto criança. Hoje é tudo mais cada um no seu celular, brincando através do celular. Isso tudo, e enquanto que na vida adulta, quando a gente olha, quando antes era uma coisa mais amigável, mais sociável, hoje todo mundo está muito mais em prol de alcançar suas metas, na sua carreira, no seu status, na sua independência emocional, e querendo ou não tudo isso junto, a gente observa que também há gatilhos para algumas comparações de algumas pessoas com outras em questão de inferioridade, outras de superioridade, de elevação do ego no sentido popular, né? No sentido de dizer que muitas pessoas elas precisam mostrar que têm para se sentir bem ou superior diante de uma determinada classe. Então, assim, e muitas vezes, quando para outras pessoas esses padrões não são atingidos, muitas vezes as pessoas se sentem mal, se sentem fracassadas, e esse fracasso e essa sensação de inadequação acaba alimentando mais ainda esse vazio existencial. É o que acontece muito hoje com muitas pessoas que se formam em graduação e depois ficam pensando, poxa, e agora para onde eu vou? E ficam às vezes desempregadas, e olha também para outras pessoas que já se formaram, que já têm seus empregos, e às vezes fica se remetendo, até mesmo fazendo algumas comparações nesse sentido, sabe? Além disso, existe uma busca, digamos que, acho que até mesmo que constante mesmo por uma realização, e essa busca por essa realização, ela acaba afastando a gente dos relacionamentos genuínos com as pessoas, e a gente acaba de fato aí caindo mais uma vez, né, na priorização das conquistas individuais, em vez de da gente acabar construindo laços profundos, como era uma realidade, sei lá, da década de 50 em uma cidadezinha do interior, com 9 filhos ali em uma mesa. Então a realidade hoje é bem diferente, cada um, por exemplo, no seu apartamento, e simplesmente sozinho ali. Então existe que hoje a modernidade ela teve muitos benefícios, mas veio com ela também muitos pontos negativos. Isso tudo gera também uma falta de sentido, de propósito, porque também quando a gente tem tanto as coisas que a gente quer, fica-se então aí um vazio em algumas questões. Então, falta sentido, às vezes falta propósito, e muitas pessoas relatam até mesmo uma crise sem esse sentido diante da vida moderna, se uma sensação de que você está simplesmente num ritmo automático, numa rotina automática, num ritmo extremamente acelerado, e aí só uma demanda profissional, demanda social, e que faz com que muitas vezes a gente entre de fato nesse status de piloto automático.
e sem nenhum, digamos que um sentido, um senso de propósito ou de pertencimento a alguma coisa maior. E as pessoas elas podem cair dentro disso e se aprofundar cada vez mais em uma sensação de vazio existencial, onde às vezes as atividades do teu cotidiano parecem que são desprovidas de um significado. A isso se associa também a cultura do consumismo e do imediatismo, que tudo tem que ser pro hoje, tudo sempre tem que ser pro agora. Então essa cultura do consumismo, ela também contribui para essa sensação. E a mensagem de que a felicidade ela pode ser alcançada através de um carro, através de um bem material, através de uma construção de alguma coisa, mas a questão da vida é: qual é o propósito? Qual é o meu propósito e a minha razão de estar aqui? Quem sou eu sem o meu trabalho? Então, isso são coisas que a gente às vezes precisa pensar. Porque essa sensação do alcance, às vezes, nos bens materiais, nas coisas físicas, ela reforça instantaneamente esse vazio, sabe, que vai se construindo de uma forma histórica. Por mais que isso seja possível e esteja satisfazendo a gente temporariamente, ela não preenche as necessidades emocionais e as necessidades psicológicas bem enraizadas e muito profundas. E aí isso leva nós, consequentemente, a um ciclo. Isso leva a gente a um ciclo, por mais consumo, por mais gratificação instantânea, sem uma real satisfação de fato, o gosto do novo, de um objeto novo. Então, tudo isso, além somada a uma realidade que hoje existe, uma questão que é: a gente tem muita dificuldade em lidar com as emoções e com a vulnerabilidade. Então, a gente, em muitas culturas, a gente, por estar valorizando tanto a produtividade, o sucesso, a força, e a gente acaba tentando esconder, às vezes, as vulnerabilidades. Até mesmo hoje, pessoas, às vezes, adolescentes, você não sabe muitas vezes como se expressar. Às vezes a gente não sabe como lidar com essa angústia, com esse vazio que tem dentro da gente. E isso fica bem pior, sabe? Então acho que isso tudo faz com que muitas vezes as pessoas elas evitem até mesmo um confronto com os sentimentos mais profundos que elas têm, com a solidão, com a tristeza, e isso gera todo um acúmulo de emoções que ficam reprimidas, até que um momento essa bola de neve que foi criada, ela vai bater em algum lugar. Então, às vezes a dificuldade de se expressar, de compartilhar emoções, pode acabar mesmo aprofundando essa sensação de desconexão também, sabe? Então, acho que às vezes a gente também tem que buscar por algumas mudanças no estilo de vida, porque hoje a urbanização, por exemplo, a gente vê que na existência de ele querendo ou não reduziu esse senso de comunidade, como eu estava falando sobre apartamento. Então, além de fato que as pessoas reduziram bastante o tempo, diminuiu bastante o tempo das pessoas ficarem em casa ou passando tempo ali com família, com amigo, com uma rede de apoio que a gente diz que ser de fato nossa. Então, seja por demandas de trabalho, seja por obrigações. Então, tudo isso tem aumentado essa sensação de isolamento. E também entra aí também uma cultura muito forte de comparações nas redes sociais principalmente. Isso gera uma insatisfação com a própria vida, mesmo o outro sabendo que aquela realidade que o outro está mostrando não é a verdadeira, porque é rede social, e também mesmo sabendo que a grama do vizinho, na nossa perspectiva, ela sempre é mais bonita. Então essa comparação ela acaba levando cada vez mais a sentimento de inadequação e contribui ainda mais para essa sensação de vazio. Então eu deixo alguns questionamentos. Quais são os aspectos de fato mais importantes em um relacionamento que são que de fato ele seja significativo para você? Quais são? O que que você sente de fato que está buscando às vezes com a validação das outras pessoas? Será que é isso que eu estou procurando quando eu mostro algo ou é algo mais profundo dentro de mim mesmo? O que está faltando de fato na minha vida? Sabe? Acho que esses questionamentos eles podem ajudar um pouco a gente explorar, a parar para pensar
O que é que de fato está faltando dentro da minha pessoa? O que é que de fato está fazendo eu me sentir assim? Veja que muitas vezes nós podemos ver essa situação como se nós fôssemos um pássaro. Quando a gente está solto enquanto pássaro, pode pensar simplesmente que ele está livre para fazer o que ele quiser a partir de agora na vida. Mas, em contraponto, outro pássaro que esteja no mesmo estado, ele pode simplesmente pensar que ele está sozinho e que ele não está livre dentro daquele contexto para explorar o mundo e a vida. Veja o quanto essa percepção ela modela a gente. Se cuide.